Beleza, Rafael. Beleza? Vamos lá então. Então, deixa eu aqui colocar em modo apresentação. Ok. Vamos lá, gente. A ideia aqui do material, eu trouxe já um esqueleto, né? Um draft. Então, em relação ao que nós conversamos nas últimas semanas, dentro dessa apresentação, desse evento que vai ocorrer junto ao grupo Castilho. E aqui está mais para a gente validar esse esqueleto para que eu possa já preencher, a gente começar já a montar com os dados de vocês. Até um ponto que ainda ficou indefinido, até para eu travar aqui minha agenda, é a data do evento de vocês. Eu preciso ter também para travar já minha agenda para não ocorrer nenhum tipo de conflito. Então, se vocês puderem compartilhar também, por favor, porque agora a gente está recebendo muitos eventos agora nesse último mês, de participação de muitos distribuidores, e eu queria ter essa data já para travar com vocês aqui. Espera aí só um pouquinho, Rafael. Claro? Semana que vem o Totti Sim. tá aqui? Hoje vai ser Não, tô definido. falando no dia do nosso... Não é evento, do É no dia do planejamento. nosso planejamento. Ele tá dizendo que ele vai poder vir também. Ah, Poder vir não. Poder Apresentar online. apresentar. Aí você Hoje ele vai montar o protótipo do que ele tem e ele vai pegar um modelo onde ele vai apresentar a DF frente aos nossos produtos e definiu a indústrias. data não, né? a gente marcou pra semana que vem. Ver pra Fala ele, ver de- com ele. Não, qual é a semana data que ele- vem não, é na dia outra. oito. Não, outra na não, outra. é Na semana do dia 8 a 12. Fala Ver então. pra ele qual é o dia que ele tem na semana do dia 8. Rafael, vai ser na semana do dia 8 de dezembro. Ah, perfeito. Checa o link. Aí Deixa eu até anotar aqui. Aí Deixa eu- qual, falar pra é. ele. Rafael, qual o dia que você ficaria melhor nessa semana para você? Do dia 8 ao dia 12. Dia 8 ao dia 12. Peraí, só um momento, gente. Deixa eu olhar minha agenda. Já mudou. 9 e 10 e 11, a minha manhã tá vazia. Eu não tenho nenhuma agenda na parte da manhã. Até dia 10, também. Até uma sugestão minha, quando se falar de dados de mercado, acho que é mais interessante de fazer na parte da manhã, que até pode ser um pouco mais denso algumas informações, e até facilita para a gente prender a atenção também do público em relação às informações que nós estamos levando. Então, é até uma sugestão que eu estou fazendo para vocês também. Então, Mas do dia 9 até o dia 11, a minha parte da manhã inteira está livre, Então de dezembro. pode ser na terça-feira, dia 9. Na parte Pode da ser manhã. terça-feira? Uhum. A gente começa com ele, depois faz o nosso passo. Beleza. E a partir de que hora? A Perfeito. partir das 8 ou 9? Qual fica melhor para você? Fica a critério de vocês. Aí fica a critério de vocês. Qual depende da necessidade de vocês. Tá, 9h30. Tá, deixa eu já. 9 ou 9h30? Perfeito. Pode ser 9h30, Rafael. 9h30. Perfeito, já Qual tempo que você vai coloquei aqui precisar? já. Só de duração, quanto tempo? Só pra gente se programar aqui. 1h30, 2 horas de treinamento? Não, acho que o ideal que a gente fosse fazer a apresentação é em torno, para até que ela não fique muito pesada, em torno de 50 minutos mais ou menos, a gente abrir uns 15, 20 minutos para perguntas. Que provavelmente vão surgir perguntas, e é muito interessante ter essa interação com todo o público, para a gente aproveitar, tirar dúvidas que tenham, e até dar alguns direcionais que vocês necessitem, né? Então, é muito com base na nossa conversa que a ideia aqui é que a apresentação esteja alinhado com toda a estratégia de vocês do evento. Então, o direcional que eu vou dar na apresentação é que ela se alinhe com todo o discurso que vocês vão seguir na sequência. Até por isso que eu gosto de fazer essa interação antes, até para já preparar o meu speech que eu vou conversar, os pontos que eu vou abordar, para que a gente, na sequência, vocês já consigam fazer essas pontes em relação ao material que a gente trouxer. Então, consequentemente, a gente deixa até muito mais fluido, né, a apresentação. A torna mais fluida. Maravilha. Tudo bem. Perfeito? Perfeito. Eu já travei aqui na minha agenda, então. Tá aqui dia 9, eu marquei aqui praticamente das 9h30 até umas 11 aqui, eu travei para mim. Então, ok. Quando vocês quiserem, eu posso começar. A gente falar aqui para validar aqui o esqueleto.
Legal. Então, Podemos começar. vamos lá. Só antes de começar, eu vou me apresentar de uma forma rápida. Sou Rafael, sou gerente responsável pelo atendimento da distribuição. Então, hoje, dentro da estrutura da Equivia, eu atendo toda a distribuição que atua tanto no varejo, canal hospitalar também, então distribuidores que atuam no canal hospitalar, assim como distribuidores que trabalham no varejo com consumo. E vou agora repassar com vocês o flow meio que com base no que nós conversamos na última reunião. Então, a ideia aqui é que eu traga um reporte sobre o varejo, então, o mercado onde nós atuamos, entre na distribuição, então, para a gente entender em relação como que é o comportamento da distribuição nível Brasil, questão de concorrentes, quem são os distribuidores nacionais, os regionais, os locais, como eles estão performando, e entre dentro da performance do Grupo Castilho. Então, entender o Grupo Castilho, o portfólio que nós atuamos e os estados que nós atendemos, como nós estamos performando e quais oportunidades e desafios que tem dentro desse recorte. Então, para falar a gente começa a falar Brasil, então eu gosto sempre de começar trazer um cenário macroeconômico, um resumo, referente ao crescimento comparado ao último ano, considerando alguns setores da indústria brasileira. Então, eu trouxe aqui uma base comparativa em relação ao setor de e-commerce, alimentar, eletrodoméstico, vestuário, pet e o farmácia. Então, é para justamente destacar o quanto o setor onde nós estamos inseridos, o farma, como que ele cresce numa velocidade maior que os outros setores. Então, quando a gente trata aqui de e-commerce, nós estamos falando aqui de um crescimento de praticamente 10%, mas entende-se e-commerce tudo que é transacionado, desde medicamento, não medicamento, roupa, eletrodoméstico, tudo que é transacionado através das plataformas. Canal alimentar, 9,5%, né? Então, muito impactado pela inflação de alimentos. Eletrodoméstico, um crescimento de 6%, então é impactado justamente com a alta taxa Selic que nós temos, então um mercado que depende de bens duráveis, então muita compra através de crediários, cartão de crédito, então quanto isso acaba desacelerando dentro desse cenário. O vestuário então, tem um desempenho sólido, mas é um setor que tem um impacto muito grande em datas comemorativas, então quando falamos de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, então tem picos concentrados quando falamos de vestuário. O mercado pet é um mercado que vem crescendo ano a ano, então já cresce 10,5%, então a gente vê muito relacionado a essa mudança cultural, de uma forma geral, do brasileiro, onde se tem menos filhos, consequentemente você vai tendo cada vez mais pets. E com isso, você aquece todo um mercado que vai desde alimento, medicação, vestuários, enfim, serviços relacionados aos pets. Então, você vê um mercado crescendo 10,5% e 10,8% quando chega o mercado onde nós encontramos hoje, o mercado farma. Então, novamente, o quão importante, quão relevante é o mercado onde nós atuamos. Com base nisso, eu trago só um contexto histórico para a gente entender o quanto que a farmácia ela evoluiu nos últimos anos. Então, eu trago aqui um horizonte de tempo, vindo desde 2012, de algumas principais mudanças que aconteceram. Então, desde a questão do MIP que volta ao alcance do consumidor, o início do e-commerce, a vacinação na farmácia, né? Então, o e-commerce ele acelera aqui em 2020, justamente no período da pandemia. Então, quanto que esse canal ele ganhou espaço dentro da farmácia. A questão de exames de análises clínicas, né, dentro do varejo, então, como que ele vem mudando o perfil de lojas, a prescrição eletrônica também, um modelo muito acelerado junto ao processo de telemedicina, impactado justamente ao longo da pandemia, e aqui a gente traz as mudanças mais recentes, então, tanto um olhar em relação à mudança do farmácia popular, então, tanto inclusão de fraldas adultas, até a questão da 100% da gratuidade, que foi uma mudança feita a partir do primeiro trimestre desse ano, então todos os itens do farmácia popular são gratuitos, e uma das últimas mudanças, a atualização da RDC 471, onde solicita a retenção de receita para medicamentos, os agonistas da GLP-1, as canetas emagrecedoras. Então, o quanto isso impacta, então, o cenário farma de uma forma geral. E repassando aqui, até dando continuidade, aqui a gente traz também, para reforçar a farmácia, pensando toda essa mudança histórica que ela vem trazendo, que vem ocorrendo,
que cada vez ela vem se tornando um hub de saúde, a gente faz uma comparação em relação à capilaridade da farmácia. Então, nós estamos falando de em torno de 94 mil farmácias no Brasil, onde hoje nós somos hoje no Brasil existe em torno de 5.500 municípios. Dos 5.500, apenas 48 municípios não possuem uma farmácia. E dentro disso, para cada 2.200 habitantes, existe uma farmácia. Nós estamos falando de 220 milhões de brasileiros. Quando eu faço uma comparação com o número de UBS, a gente vê que é praticamente a metade. Então, nós estamos falando aqui de 44 mil farmácias e uma cobertura por habitante a cada 4.700 UBS. Então, novamente, reforçar o quanto que a farmácia ela é um hub, ela vem cada vez mais evoluindo para um hub de saúde, dentro dessa capilaridade, o quanto que facilita o acesso não só à medicação, a produtos de saúde e serviços. Então, hoje uma farmácia tem vacinação, eu consigo realizar exames de análises clínicas, eu tenho todo o portfólio, todo o mix de produto que ele vem evoluindo na farmácia. E nós, como distribuidores, temos que fazer esse acompanhamento, né? Porque o mix que nós trabalhamos é diretamente influenciado com o que vende na farmácia, juntamente aos seus serviços. E aí, pensando dentro de um contexto histórico, só para a gente fechar essa parte, eu montei aqui uma comparação do que aconteceu no mercado farma 21 contra 25. Então, quando olhamos aqui 21, existiam em torno de 5.800 fabricantes, 452 grupos distribuidores. Então, entende-se aqui grupos e não empresas. Então, como o Grupo Castilho, dentro do guarda-chuva do Grupo Castilho, são dois grupos, né? Duas distribuidoras. Então, a gente entende quantas lojas tinham, quantas farmácias existiam, quantas marcas, quantas SKUs e quantas categorias. E olha o que aconteceu dentro de um horizonte de 5 anos. Eu tive uma pequena retração em relação a fabricantes. Grupos distribuidores, entre abertura e fechamento, mantivemos aqui um incremento aqui de 0,2, 94 mil farmácias, 11 mil SKUs, 27 mil marcas, 193 mil SKUs, 92 categorias. Olha como cresceu o número de marcas. Então, e olha onde impactou. Olha quanto que o genérico de prescrição, ele aumentou 10%. Então, se a gente olhar dentro desse horizonte de 5 anos, tivemos algumas quedas de patente. Então, tivemos Rivaroxabana, tivemos o próprio Venvance ano passado, tivemos o lançamento, agora no início do ano, vamos ter a queda da semaglutida, né? Então, já com alguns laboratórios já vindo com o mercado com medicamentos biosimilares relacionados às canetas. A gente vê o RX marca, então entende o RX marca é o similar de prescrição, mas o referência, tem uma retração. O MIP, aqui está uma pequena retração, e olha o Consumer Health, o salão. Olha quanto cresceu medicamentos de salão na farmácia. Então, é um ponto muito importante que a gente vai ver, eu vou comentar rapidamente nos próximos slides, o quanto que a farmácia, cada vez mais pensando na importância do mix, ela veio... Pode perguntar, gente. Tava em dúvida esses 15% aí. Não quer ser H, né? É o Consumer Health. Então, aqui seria o Consumer Health, que seria o salão. Esses 15%, então, é tudo que está depois do balcão da farmácia. Então, o que a gente entende? Qual que é a leitura que nós temos? A farmácia em si, ela entendeu já que eu preciso investir no salão para compor o meu mix. Então, para eu ter uma rentabilidade. Então, uma área que era dominada pelas grandes redes, a gente vê cada vez mais o associativismo. Então, um exemplo, farmácias, que a gente tem como associação. Cada vez mais investindo em salão mais amplos, conseguindo trabalhar com um portfólio maior de medicamentos. Um outro ponto muito importante, marca própria. Cada vez mais as redes de farmácia e associativismo vêm investindo em marca própria. Não só a rede, mas também a distribuição. Alguns distribuidores também vêm investindo em marca própria, que é até uma forma de controle, de rentabilidade em relação, e atendendo também o varejo. Então, a marca própria também é um ponto que vem ganhando espaço na farmácia ao longo desses anos. E o crescimento aqui de 8% de 85 categorias para 92. E só para fechar, aqui a gente faz um Pareto. Então, o quanto que o nosso mercado é concentrado. Então, em 21, 82 fabricantes faziam 80% do mercado farma. Em 25, não mudou.
a gente tem basicamente 80 fabricantes agora fazendo 80% do que é vendido que é faturado no mercado farm. Então, um mercado altamente concentrado, né? E só para terminar essa comparação, eu montei aqui também uma comparação, quais eram os top marcas no mercado em 21, em a família, e qual que é em 25. Então, quando a gente estava 21, então nós tínhamos aqui Huggies, Nivea, Ozempic, estava vindo, né, em 21. Pampers, a ivermectina já está perdendo força, né? Então, ela foi um dos medicamentos mais vendidos dentro do período da pandemia. Dorflex, Xarelto, então, último ano, antes da queda da Rivaroxabana. Dove, Rexona, Glifage, farmácia popular. Olha como mudou. Wegovy, Manjaro. Manjaro, com 5 meses de vida, ele já é o segundo medicamento mais vendido em faturamento no Brasil. Forxiga, farmácia popular. Pampers, Nivea, Ozempic, Dove. Então você vê o Ozempic, que ele já foi líder no início do ano, ele é 6ª posição hoje. Dove, Huggies, um ponto importante. Needs, marca própria DRD. A marca própria DRD é a 9ª marca mais vendida no Brasil hoje. Então, como eu falei, um ponto bastante importante essa mudança referente à marca própria, né? Então, olha isso, o impacto da marca Needs já no varejo, o quanto que ela já representa. E o glifágio, aqui, farmácia popular. Então, é muito mais para trazer um cenário para vocês do quanto que a farmácia em si, ela reflete o que ocorre na sociedade e pontos importantes de atenção. Então, a gente vê aqui em 21, quando comparamos 21 contra 25, uma mudança completamente diferente. Temos uma marca própria aparecendo no top 10, em nível de importância. As canetas emagrecedoras, já entendemos que é a nova realidade. Então, temos aqui tanto o Wegovy e o Manjaro, e, consequentemente, o Manjaro vai ultrapassar até o final do ano, pelo volume de crescimento. E Pampers, Forxiga, farmácia popular, então olha a posição que o Forxiga alcança. Então, o ponto aqui é muito mais a questão de atenção para entender novamente o mix. Como o mix é importante, tem esse entendimento do que o mix nós trabalhamos, né? E aqui a gente começa a falar do mercado de uma forma geral dentro do year to date outubro, né? Então, aqui já estamos com tudo aqui já estamos com os dados atualizados. Eu já atualizo todos os dados. Então, quando falamos do year to date, nós estamos falando de janeiro até outubro de 25 acumulado. Tendo essa leitura, nós estamos falando de um mercado que no Brasil chegou ao faturamento de 203 bilhões, então crescendo aqui praticamente 10,5%, onde 48% está com a Abrafarma, 10% com outras redes, Febrafar com 17%, 8% com outras associações e franquias, e o canal independente aqui com 16%. Então, a gente tem como destaque tanto a Abrafarma quanto o Febrafar crescendo no mercado. E como falamos aqui, o crescimento das farmácias, né? Então, hoje somos 94 mil lojas, e cada vez mais a gente tem essa aceleração, tanto de lojas Febrafar, quanto a Abrafarma também ganhando espaço. Então, esse seria o cenário hoje Brasil atual. E quando a gente fala de venda média mensal, em média, uma loja da Abrafarma vende R$160 mil por mês. Outras redes, 400 mil. A média do mercado, R$200 mil. Febrafar, na média, R$195 mil. 148 mil de outras associações e franquias, 67 mil uma independente hoje, na média Brasil. Aqui é muito mais relacionado a olhar o crescimento e a decomposição dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, o Brasil cresce 10,5%. Aí, eu quebrei esse crescimento em 4 alavancas. Então, quanto desse crescimento foi de unidades, volume, ou seja, unidades vendidas a mais em lojas maduras, o preço médio do mix, então, quanto que eu estou vendendo a mais, tem um ticket médio maior em comparação ao período anterior, já com desconto de inflação. Lojas novas, lojas fechadas. Então, pela classificação IQVIA, loja fechada é toda a loja que nós não temos captação nos últimos 3 meses.
a loja pode estar aberta pela Receita Federal, mas se não captarmos nenhuma demanda, nós a classificamos como fechada. Loja nova, nós entendemos que para uma loja alcançar sua maturidade a partir da abertura, leva-se 24 meses, 2 anos. Então, dentro desse intervalo de 2 anos, a loja ela é classificada como nova. Após o 25º mês, ela se torna uma loja madura. Então, pode perguntar, gente. Pode perguntar. Tô vendo que os independentes aí caem, né? Cai bastante. Cai. Então, o que acontece? Quando a gente olha aqui esse cenário, olha que interessante. O independente, ele cresce 3,4. Só que o independente, ele cresce bem com lojas novas e cresce bem com mix. Mas olha o que impacta o independente. É o fechamento. Então, se fecha muita loja da mesma forma que se abre muita loja independente. E, consequentemente, a gente tem essa retração de volume. Alguém fez mais uma pergunta? Não, estava só comentando aqui que a sua apresentação do ano passado mostrava bem menos quedas. Essa aí foi muito mais acentuada do que a do ano passado. Exato. Mas agora a gente tem uma leitura até bastante interessante, que aqui embaixo eu montei e nós colocamos agora. Então, por exemplo, temos lojas classificadas como nova e madura. E aqui, em vermelho, é o percentual de fechamento. Então, como eu falei, lojas novas são lojas com até 24 meses. Olha o canal independente, qual que é o percentual de fechamento de lojas novas? 16%. Então, 16% de lojas que abrem hoje não sobrevivem em 2 anos. Ou seja, eu tenho um empresário, ele abriu hoje uma loja, uma farmácia independente. Então, como nós estamos olhando, estamos num ambiente cada vez mais complexo, onde exige cada vez mais essa profissionalização por parte da farmácia. Então, a gente tem canais profissionalizados como a Abrafarma e Febrafar, onde tem acompanhamento de mercado, tem gestão de categoria, gestão de compras, questão de estoque e, consequentemente, o independente que não tem essa profissionalização, consequentemente, não sobrevive 2 anos. Então, olha o percentual de fechamento de lojas novas em comparação com o percentual de lojas maduras. Então, o independente sofre porque ele abre hoje, então o empresário abre e, consequentemente, se ele não tem uma boa gestão, ele não consegue sobreviver 2 anos perante esse mercado com a concorrência cada vez mais forte. A gente vê cada vez mais forte essa concorrência no mercado, o olhar de mix de produto, entre outros pontos. Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. As farmácias que são associadas à Abrafarma, Febrafar, eles fornecem esses treinamentos, cursos, dados, é isso? Assim, a Febrafar tem todo um modelo de gestão que não oferece não só treinamento, mas ferramentas também para as farmácias operarem. Então, ferramentas de compra, ferramenta de gestão. Então, a Febrafar tem todo esse modelo. A Abrafarma são grandes redes controladas por grandes grupos. Então, eles têm todo... A Abrafarma é vinculada não é um associativismo, é uma rede onde tem todo um processo administrativo. Então, a maioria das grandes redes tem todo esse processo de gestão também. Então, entende qual que é o mix, qual que é o processo de abertura de loja. Então, tem toda uma estrutura de inteligência para abrir onde que eu vou abrir uma loja, se eu vou abrir do lado direito, se eu vou abrir do lado esquerdo da rua, qual que é o mix que eu vou ter nessa loja, qual que é o mix da região onde eu trabalho. Então, quando eu falo de profissionalização, é exatamente isso. Cada vez mais, os dados em si, eles nos auxiliam no processo de tomada de decisão. E fica claro aqui, quando a gente começa a fazer essa comparação dentro dos canais. Cada vez mais é exigido isso dentro do processo das tomadas de decisão. Então, se eu estou, por exemplo, no Distrito Federal, qual que é o portfólio que eu trabalho? Com qual produto que eu trabalho? Se eu estou próximo do hospital, qual que é o portfólio que eu deveria ter se eu estou próximo do hospital? Qual que é a demanda que poderia surgir na minha farmácia? Sim. E outro ponto bastante importante que a gente fala, o mix. O mix é muito importante. O mix que eu tenho é que eu consiga atender o meu cliente. Vou dar um exemplo aqui de mix, o porquê dessa importância do mix. Não sei se todos conhecem a Rivaroxabana, o Acutan, a medicação, o Acutan, para espinha, que causa todo aquele ressecamento. Não sei se todos conhecem. Sim. Então,
Então, quando chega uma receita de Roacutan na farmácia, o dermatologista, geralmente, ele prescreve a medicação, ok? Categoria de destino da farmácia. Mas dentro da receita, ele coloca um creme labial, por causa do ressecamento, uma lágrima artificial e um creme para pele. Ou seja, com uma receita, eu tenho um medicamento e 3 produtos de salão. Então, olha como essa cesta, a composição do mix. Então, quando eu chego um cliente na minha farmácia, se eu tenho ele com a receita para esse produto, se eu não tiver todos os outros produtos correlacionados, ele vai buscar em outra farmácia. Ele não vai buscar na minha. Então, novamente, o quanto que o mix é importante para a farmácia ter esse entendimento do que demanda na região dele, do que ele pode trabalhar. Dando continuidade, então, à questão de crescimento, né? Então, como que está aqui o crescimento, o gráfico de cima é o tamanho do mercado de cada região por canal, o gráfico de baixo é o crescimento. Então, Brasil, como nós olhamos aqui, 203, Abrafarma crescendo 14, Febrafar crescendo praticamente 13, então ambos puxando o crescimento do mercado. Outras associações e franquias aqui, 9,4, 3,4 independente, 4,7 outras redes. Mas vamos olhar a nossa região, Centro-Oeste. Então, quando olhamos o Centro-Oeste, estamos aqui um mercado de 18 bilhões. Quem puxa hoje o crescimento do nosso mercado é a Abrafarma. Então, aqui um crescimento de praticamente 20% na nossa região. A gente vê aqui a Febrafar também muito forte. Então, o mercado do Centro-Oeste crescendo 10%, a Abrafarma dizer 20% contra 15% vindo da Febrafar. Outras associações e franquias, 2,2%, 3,7% no canal independente. Mas olha como o canal independente ele é forte na nossa região. É um mercado de 5 bilhões, 3,9 o mercado da Febrafar, outras associações e franquias, o mercado de 900 milhões, 1,4 bilhão em relação a outras redes, 6,6 em comparação à Abrafarma. Então, quando olhamos aqui, fazemos uma comparação do mercado, olha como independente, que é justamente um canal que nós atendemos muito forte, nós distribuidores, o quanto ele é importante. É a segunda região com um canal mais forte, só perde para São Paulo. O mercado independente de São Paulo é de 15 bilhões. Mas apesar de crescer pouco, ele cresce positivo. Né? Ele cresce positivo. Em número. Exato, porque outras redes e outras associações franquias caem, recuam, mas o independente ele cresce de uma forma positiva. Então, é um canal estratégico para nós distribuidores, para o nosso negócio. Se a gente formos olhar, esses 3 canais são os nossos canais estratégicos. Febrafar, outras associações franquias e o canal independente, que é justamente onde está o nosso negócio concentrado. Então, novamente um ponto de atenção aqui que a gente traz em relação ao nosso dia a dia como distribuidor. Aqui, novamente, a gente faz a mesma leitura, só que quebrando para a questão de categoria de produto. Então, quebramos aqui em 4 categorias. Então, temos aqui os MIPs, né, os medicamentos isentos de prescrição. O não medicamento, representando aqui 27% do mercado. Temos aqui o RX especialidade. O que é o RX especialidade? Aqui, a farmácia em si, ela vem comercializando alguns produtos classificados como especialidade. Um exemplo, vacinas, algumas terapias oncológicas, toxina botulínica. Então, são todos produtos que acabam entrando aqui dentro do RX especialidade. E o RX, a prescrição. Então, a gente consegue entender que quem puxa hoje o crescimento do mercado é o RX, 13,1. Então, classes que impactam, né? Então, você tem um genérico aqui crescendo praticamente 16%, 5,6 o RX Trade e o promovido 12,3. Então, uma classe como diabetes cresce muito. Um ponto importante quando falamos aqui de prescrição, novamente, as canetas emagrecedoras impactam muito forte o crescimento do mercado. Muito forte. Então, justamente é o que puxa o crescimento aqui quando falamos da prescrição. É o quanto que elas acabam impactando, puxando esse crescimento justamente com base no faturamento.
Eu tenho até a gente montou até uma fotografia, vou mandar na apresentação de vocês, o mercado com as canetas e sem as canetas. Qual que é o crescimento real? Se tiramos os emagrecedores, que é o ticket médio. Quanto que o mercado cresce? Vocês já fizeram Então, um estudo se essas canetas emagrecedoras sazonal, se vocês acham que vai parar, ou se isso é dentro da nossa tendência de mercado, das pessoas cuidarem cada dia mais da saúde, dessa parte da beleza, isso é a longo prazo ou a curto prazo? Vocês têm algum estudo quanto a isso? Vamos lá, temos alguns estudos, então vou trazer alguns insights aqui para vocês. Então, a IQVIA é uma empresa global, então nós temos acesso a todas as informações de outros países também. Então, quesito mundial, existe mais de 80 estudos para novas moléculas emagrecedoras. É a nova realidade. Então, as indústrias farmacêuticas multinacionais estão focando nessa categoria. E lá fora, tem quantos anos já que esse mercado, que eles estão usando esse tipo de medicamento? Então, na verdade, se a gente for olhar, esse mercado tem mais de 10 anos. Que tudo começou lá atrás com o Victoza. O Victoza teve um foco para diabetes e teve o começo e início de um uso off-label para emagrecimento, lá atrás. Então, a gente está falando de 2013, 12 mais ou menos. 12 mais ou menos. Então, aqui em torno, mais ou menos de 12 a 13 anos já. Então, a gente começou com a Novo Nordisk lá atrás, lá com o Victoza, né, que ela é a liraglutida, né, com Victoza, que era a indicação diabetes, mas existia um uso off-label relacionado ao emagrecimento, que era um dos colaterais que tinha. Dentro desse intervalo, veio o Saxenda, na sequência, também uma liraglutida com uma concentração diferente, pós a semaglutida, que é o Ozempic. Até então, era indicação para diabetes. O Wegovy, que também é uma semaglutida, ele tem uma concentração maior da medicação da molécula. E o Wegovy é o medicamento que tem aprovação pela Anvisa para obesidade. Então, só para explicar, o Ozempic, a aprovação dele é diabetes. O Wegovy é obesidade. Então, aquela mudança do Wegovy para o Ozempic é por isso. O Wegovy é justamente estratégia da indústria. O Mounjaro é o mesmo, tá na mesma categoria do Ozempic, que estava diabetes? Ele está na mesma categoria de diabetes, só que é uma molécula diferente. O Mounjaro é a tirzepatida. Então, a tirzepatida, vamos dizer assim, é uma evolução já da semaglutida. Então, ele tem todo, basicamente, o trato, o que é esperado em relação a esse tipo de medicação é que você desacelera o processo de esvaziamento gástrico. Ou seja, você come, o processo de esvaziamento é mais lento. Consequentemente, você fica sem fome por mais tempo. Então, o Mounjaro então vocês enxergam realmente que isso aí, investimento nesse mercado, é promissor, né, Rafael? É evolução. Do ponto de vista de inovação, é isso que vai ocorrer no varejo. Então, se a gente for olhar do ponto de vista de inovação, vamos fazer um cenário rápido. Se a gente olharmos, praticamente todas as grandes moléculas blockbusters perderam patente. O genérico domina. Então, a gente sabe que genérico, o mercado é muito competitivo em relação a preço. Se a gente olhar para indústrias multinacionais, o investimento que ela tem no varejo, hoje, é em emagrecimento. Vai vir algumas coisas para Alzheimer ainda, mas no varejo farma a inovação está relacionada a emagrecimento. Tanto que as multinacionais migraram para o canal hospitalar. É lá que você tem oncologia, doenças raras, tem doença, toxina botulínica, tratamentos mais complexos. Por quê? Todo investimento em pesquisa é uma medicação que tem um ticket médio altíssimo. Então, estamos falando de uma caixinha, por exemplo, a oncologia no mercado hospitalar, que custa R$80 mil. Eu tenho um Keytruda, que é o medicamento mais vendido hoje, que é do hospitalar, ele custa em torno de R$30 mil a caixa do tratamento. Então, todo ponto de inovação está no hospitalar. O varejo, ele está vindo agora com o emagrecimento. Então, os emagrecedores.
Então, vai vir agora, a Eli Lilly vai lançar, está terminando os estudos clínicos da retatrutida, que é uma evolução já do Mounjaro. Então, provavelmente nos próximos anos chega no mercado brasileiro, já. Ano que vem temos grandes laboratórios nacionais já vindo com as cópias, né? E só um ponto, só para fechar essa questão, para respondendo vocês, referente à questão dos emagrecedores, diferente do genérico convencional, aqui é um biológico. Consequentemente, a gente tem existe uma complexidade para a fabricação desse medicamento. Então, existe uma fábrica específica. Então, aí já é uma barreira de entrada em relação às fabricantes. Provavelmente os grandes nacionais vão conseguir entrar nesse mercado rápido. Os menores vão demorar bastante ainda para entrar. Então, que é o mercado que tem a barreira de entrada pela complexidade do produto e do device, que é a caneta. Então, mas respondendo, depois de tudo isso, sim, enxergamos que essa inovação e cada vez mais vai adentrar produtos e, consequentemente, tem muita gente já olhando para o mix relacionado às canetas. Então, é só a gente olhar. Você está, por exemplo, eu vi que vocês estavam com uma camiseta de uma das empresas por exemplo, tem produtos de nutrição esportiva. Olha quanto que produto de nutrição esportiva está crescendo na farmácia. Olha quanto aquelas fórmulas proteicas, e o Pro, entre outras, também vem crescendo na farmácia. Então, o ponto é, não necessariamente eu preciso trabalhar só com a caneta, mas eu ter um entendimento de quais são as outras categorias de produtos que eu tenho um impacto que faça parte do meu portfólio. Então, é uma leitura bastante importante vocês terem também, começarem a olhar para entender que aí estão as oportunidades. Então, tudo bem, posso ser que eu não tenha hoje a caneta no meu portfólio, mas tudo bem. Eu tenho, por exemplo, parceria com um fornecedor de uma fórmula proteica. Então, a pessoa vai tomar um emagrecedor, mas está numa academia, então ela precisa tomar algum tipo de proteína, consumir algo do tipo. Então, estou trazendo só um exemplo do que como que a gente pode pensar dentro desse cenário também. Então, imagina, então só para fechar aqui, então, crescimento, né? Então, como que cresce o mercado? Então, quebramos o crescimento do mercado em lançamentos, preço e volume. Então, basicamente, o mercado hoje ele cresce com base em lançamento e volume. Então, quanto que ele vem crescendo ao longo dos anos e por categoria. Então, genérico, volume, né? Como a gente consegue ver aqui. Então, olha o quanto que o genérico cresceu em 15,7%. 77% é referente a volume, mais unidades vendidas. O promovido, aqui, a gente tem lançamento. Por que não preço? Porque muitos desses produtos que nós estamos mencionando até agora foram lançados recentemente. Então, por isso tem um impacto tão grande de lançamento. Consumer Health, eu tenho tanto lançamento quanto preço. Porque quando eu falo da parte de consumo salão, se lança muita coisa, muitos produtos, mas também se descontinua muita coisa. Então, existe uma rotatividade bastante grande em relação a essas categorias. Aqui mais para dar essa visão para vocês referente ao salão, então como que a gente como trabalha, então como que a farmácia é dividida hoje. Então, a farmácia hoje, como já vimos anteriormente, 53% da farmácia é prescrição, é o balcão. Produto de prescrição está atrás do balcão, e aqui a diferença, 47%, é o salão. E aqui a gente traz cada área da farmácia. Então, os MIPs, né? O HPPC, que é higiene pessoal e perfumaria, o universo infantil, cuidado ao paciente, dermocosmético, os nutricosméticos, saúde masculina, tratamento dermatológico, alimentos e bebidas de conveniência. Então, como eu mencionei, olha, alimentos e bebidas de conveniência, quanto que está crescendo na farmácia? 15%, 16% de crescimento. Apesar de ser um mercado de 5 bilhões, ele tem um crescimento maior que o mercado. 15% de crescimento. Então, como mencionei, algumas linhas de nutrição, fórmulas, então quanto que a farmácia ela vem crescendo com isso? Que é justamente aqui a gente consegue entender, dentro do nosso portfólio, como Grupo Castilho, o que nós trabalhamos, como cada área impacta e aonde estão as zonas de oportunidades aqui. Pode perguntar, gente. Eu tô falando, olha a saúde masculina, o crescimento dela. 12.
Exatamente. Então, a gente vê toda essa parte de saúde masculina, então, creme pós-barba, lâminas, o que mais, gel para cabelo. Então, olha também como até uma mudança cultural, quanto que isso vem impacta, tem um reflexo na farmácia também, né? Então, são todas aqui, é muito para a gente ter uma leitura, porque a gente tem, sabe que historicamente temos um foco ali no medicamento, mas aqui está a nossa oportunidade também do salão, o que que a gente consegue, o que que nós conseguimos explorar em relação do ponto de vista de oportunidade. E deixa eu até pular esse, depois eu explico. E aqui, só para a gente fechar, eu trouxe só o ranking por corporação, olhando agora os 10 primeiros meses do ano. Então, Grupo NC, Eurofarma e Hypera na liderança. Um ponto bastante interessante, a Eurofarma acabou de passar a Hypera. Então, a Hypera era a segunda posição, a Eurofarma agora é a segunda maior corporação do Brasil hoje. Então, a gente vê aqui o tamanho, o faturamento, a participação de mercado, o crescimento e as posições. Então, a gente vê aqui Eurofarma ganhando uma posição e Hypera perdendo uma posição. Aí temos aqui alguns outros movimentos. Então, a Novo Nordisk ganha mais uma posição. Então, alcançou a 5ª posição, CIMED perde uma. E alguns pontos importantes. 13ª aqui, a AstraZeneca com 6 posições. E olha, a Lilly ganhou 64 posições no mercado farma. A Lilly já é o 17º fabricante, laboratório, 17ª corporação. Então, sabemos com qual produto eles alcançaram já essa posição. Então, praticamente de um ano para o outro, foram 64 posições que eles passaram. É porque boa parte ali tem um foco muito grande para diabetes. E boa parte do portfólio dela é concentrado no mercado hospitalar. O mercado hospitalar, se olharmos aqui o ranking do mercado de varejo, ele é dominado pelas nacionais. O mercado hospitalar é o inverso. É só multinacional. A primeira nacional que aparece é a Libs. A Libs e a Blau. Na 11ª, 12ª posição. Então, a gente vê como que mudou quanto variou, né, o mercado dentro desse intervalo de tempo. E aqui na direita é muito do que como está concentrado o portfólio. Então, quanto que cresce dentro de cada portfólio, na verdade. Então, quando a gente olha a Eurofarma, ela cresce muito forte, tanto com genérico quanto com similar. É o que vem puxando o crescimento. Então, está crescendo praticamente 25% com genérico, 54% com similar. O Axê, olha como o Axê está forte com genérico, 42% de crescimento com genérico. Então, olha como essa mudança essa estratégia do Axê, olha quanto vem impactando o mercado, mantendo aqui na posição. E assim, a gente olha aqui o ranking, considerando todas essas mudanças, né? Aqui, beleza, gente? Aí aqui eu rapidinho só falar um pouco sobre o mercado também, o mercado da distribuição. Quando a gente fala do mercado da distribuição, então eu mudo aqui a métrica, então nós falamos aqui de reais PPP é o preço médio de compra da farmácia com o distribuidor. Então, quanto que a farmácia paga na média com o distribuidor? Então, pensando nisso, tendo esse entendimento, hoje 55% do mercado é venda via distribuição, contra 45% venda direta. Então, essa é a divisão do mercado. Então, direto 54 via distribuição. E aqui é mais uma questão de entendimento, como que dividimos aqui as cidades, né? Então, metrópole, cidade grande, média e pequena. Olha como a venda de distribuição ela é equilibrada, né, entre os tamanhos de cidade. Então, como a gente pode ver aqui, as cidades, elas são... Aqui nós clusterizamos as cidades pelo volume de habitantes. E olha como a venda direta ela é concentrada aqui nas metrópoles. Essa concentração é justamente por causa dos CDs de rede. É onde estão posicionados. Olhando só a distribuição, tiramos a venda direta. Hoje, o mercado brasileiro de distribuição ele está em 80 bilhões de reais. E aqui dividimos entre distribuidores locais, regionais e nacionais.
Distribuidores locais são distribuidores que atendem até 2 estados, os regionais entre 3 a 13 estados e os nacionais acima de 14. Hoje, o Grupo Castilho está classificado como regional, pelo modelo de atendimento. Então, quando olhamos aqui, em preço, quem puxa hoje o crescimento do mercado são os distribuidores locais. Os locais estão crescendo 9,6%, os regionais 7,4% e os nacionais 6,8%. Sendo que os locais estão com praticamente 17% de participação, 22% olhando os regionais e 62% os nacionais. Em volume, a gente tem um crescimento, mas uma velocidade menor, a gente vê que os locais também puxam crescimento no mercado volume. Então, puxam tanto com preço, assim como com volume. Então, quanto que os distribuidores locais, eles vêm impactando o mercado de uma forma geral. Alguém ia perguntar alguma coisa? Será por quê? Que o distribuidor local, ele está numa crescente muito maior do que esses regionais. Será qual a estratégia que ele utiliza? Consegue me dizer? Então, se a gente pegar o local, ele é um especialista logístico da região. Então, a gente vê o que... Vamos olhar um cenário que aconteceu ao longo dos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, tivemos cada vez mais um cenário macroeconômico desafiador. Então, o custo operacional de vocês, da distribuição, elevou em muito o custo operacional, inadimplência, entre outros pontos que ocorreram. Então, a gente viu que nos últimos anos, quantos distribuidores abriram RJ? Consequentemente, grandes distribuidores regionais acabaram perdendo espaço. Dentro desse espaço que eles acabaram perdendo, parte disso foi absorvido pela própria indústria. Outras indústrias optaram em relação ao local, ter um local como parceiro que é o especialista logístico da região, assim como os nacionais também absorvendo. Então, a gente vê tivemos uma desaceleração dos regionais e, posteriormente, já voltou. Então, isso é um modelo que a gente traz. E, como eu falou, é uma questão do relacionamento também. Então, o local, é um cara que atende até 2 estados. Então, se eu tenho um local, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de alguns estados, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais tem algumas questões tributárias que têm uma proteção em relação interna em comparação ao externo. Então, existem algumas vantagens tributárias ali, que, por exemplo, um distribuidor local, ele consegue operar até com algumas margens melhores do que um regional que esteja de fora ou um nacional de fora. Então, são alguns exemplos aqui que eu poderia colocar para vocês em relação a isso, né? Então, dentro desse posicionamento correspondente ao distribuidor local, como que vem fazendo bem esse trabalho. Entendi. E só para fechar aqui, quando a gente fala de participação de mercado da distribuição, então hoje, tudo que a rede compra, 30% é via distribuidor. O associativismo, 91%, e o canal independente, 95%. Então, como eu falei, claramente, o nosso resultado, ele está pautado muito forte, tanto no canal independente, quanto no associativismo. E aqui a gente vê a evolução do mercado de uma forma geral. A gente vê como que as associações de franquias cada vez mais vêm ganhando espaço na distribuição. A gente está querendo lutar com... Exato. Eu tô falando aqui que a gente tá na ponta do independente lá na rede. A gente não trabalha muito com associativismo. Perfeito. Acho que aqui um ponto que é de atenção, que é quem está olhando o Brasil. Como olhamos ali nos slides anteriores, referente ao canal independente, na região de vocês, Centro-Oeste, o independente é muito forte. Então, aqui temos que pensar, ou temos que trazer esse olhar também, que nós estamos olhando o Brasil. Então, o Brasil tem essa dinâmica, mas, consequentemente, quando olharmos a região de atuação de vocês, com certeza será diferente. Agora, eu vou só partir agora para os slides principais aqui. Nossa, falei muito, gente, desculpa até.
Aqui o que acontece? Aqui eu trouxe só um esqueleto que eu montei, eu não coloquei os dados de vocês ainda. Aqui, a partir daqui, eu queria que validarmos só para termos um entendimento se faz sentido. Por quê? Vocês comentaram comigo na última reunião que vocês gostariam de ver alguns slides olhando o Grupo Castilho de uma forma geral e depois quebrasse nas duas empresas. A DF e a... Espera aqui que eu não tenho... Exatamente, entre as duas empresas. Então, eu vou só passar aqui o esqueleto que eu montei, explicar o flow para vocês do esqueleto. E só para a gente fechar, até aqui vamos falar de tudo, até aqui vamos quebrar entre as duas empresas. É interessante a gente ver a performance das duas empresas. Novamente, o número não está atualizado. Aqui eu estou usando um slide, algumas informações que eu montei, mas fiquem à vontade para questionar, para fazer qualquer crítica relacionada a isso. Então, quando quando formos para o mercado, deixa eu voltar aqui. Quando formos para o mercado de uma forma geral, a primeira coisa que a gente faz é trazer o olhar em relação ao... Peraí que travou minha tela aqui, gente. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Só saiu a apresentação. Peraí, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só voltar. Tá, tô conectando de novo, gente. Beleza. Estou compartilhando. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, me avisem. Até quando eu li, não, nem vi a mensagem. Acho que ele não abriu o WhatsApp. Eu não sei se ele tá. Mas essa aqui começou a montagem do modelo, para ele. A apresentação vai ser em dezembro. Já expliquei isso para ele no WhatsApp. Mas ele já continha local, algumas coisas para apresentar. Mas aí a gente pode mandar para ele. Depois que ele assistir, ele pode me mandar dar tempo. Não, eu vou mandar para vocês aqui esse material, esse rascunho já, para vocês verem com calma também. E nesse intervalo de tempo, o que eu vou fazer? Na próxima semana, eu vou mexer nesse material. Então, qualquer ponto que vocês tiverem, vocês podem me acionar para a gente fazer essa construção a quatro mãos. Até que dia ficaria bom, Rafael, para a gente mandar as nossas, assim, se a gente quiser acrescentar alguma coisa para você incluir na sua apresentação? Claro, dentro do que eu puder abrir, não tem problema. A gente vai adaptando. Deixa até que a minha máquina tá uma beleza. Sexta-feira... Até ela fica... até ela. Mas começou, sexta-feira tá começando ainda, não tá no final. Deixa eu ver agora, vamos lá. Voltou uma tela... Voltou, né? Aí, deixa eu voltar. Voltou, né? Então vamos lá. Novamente, não é o número de vocês. Eu posso falar, depois eu posso até, quando eu concluir, eu passo o número de vocês que nós temos aqui com base Equivia. Mas não é o número de vocês aqui. Eu fui só escrevendo aqui, só para montar. Então, qual que será o cenário a partir de agora? A partir de agora, vou considerar o portfólio do Grupo Castilho. Então, quais são os produtos SKUs que o Grupo Castilho trabalhou nos últimos 2 anos, e vou considerar os estados de atuação do grupo também. Então, são dessas duas informações. Então, pensando nessa lógica, então a primeira coisa que a gente faz aqui é justamente um resumo, onde eu trago para vocês quanto que o grupo, nós, aqui seria em verde, quanto que nós crescemos, quanto nossos concorrentes cresceram e quanto que o mercado cresceu, olhando tanto em unidades quanto em preço. Então, trazendo as duas leituras e fazendo aqui embaixo o crescimento histórico também, para entender se crescer, como viemos crescer, essa tendência de crescimento. Então, é muito mais para entender primeiro como que estamos. Estamos acima ou abaixo do mercado, olhando esse cenário principal. Dentro disso, eu vou fazer exatamente a mesma análise mês a mês.
Eu vou pegar o mercado e essa linha verde vai ser correspondente ao Grupo Castilho. Qual que é o meu share como Grupo Castilho, mês a mês, e o tamanho do mercado? Quanto que eu tenho para entender exatamente essas variações? Que mês que eu ganhei e que mês que eu perdi participação? Perfeito. Tem... alguém perguntou alguma coisa? Não. Perfeito, é isso mesmo. Com isso, a gente vê aqui concorrente. Aí eu pego o Grupo Castilho e coloco os nossos concorrentes. Lembrando, quando olhar os concorrentes, nós vamos olhar o nosso portfólio. Então, para entender como que o distribuidor local trabalha o meu portfólio na minha região, o distribuidor regional e o distribuidor nacional. É justamente a gente fazer essa análise para entender quem é que ganha espaço com o meu portfólio. É o nacional, é o local, é o regional, como que ele ganha participação em relação a isso? Vocês ficaram com alguma dúvida aqui? Não, tranquilo, isso mesmo. Aqui eu faço por canal. Então, vamos lá. Eu vou pegar, por exemplo, aqui todos os canais, então, redes, associações e franquias independentes. Novamente, o meu portfólio. Eu vou comparar a gente, nos comparar com distribuidores locais, distribuidores regionais, distribuidores nacionais. Então, como que eles estão dentro de cada canal? Quem está mais forte no independente, quem está mais forte na rede e quem está mais forte no associativismo. Novamente, a gente ter essa visão de concorrência, quem está atacando o cada canal. Então, por exemplo, vocês mencionaram, eu sou muito forte no independente. Será que é só vocês que são fortes no independente? Como que estão os locais, como estão os regionais, e como os outros regionais e como estão os nacionais? Muito bom, sim. Dando continuidade, e aí o que a gente faz? A gente faz a questão de positivação. Então, o que eu trago aqui? Eu pego a minha positivação, pego todas as farmácias que eu visito, e eu positivo de categoria 1 a 8. Categoria 1 são as farmácias com maior faturamento, categoria 8, farmácias com menor faturamento. Dentro disso, eu olho trimestre a trimestre para entender qual que é a minha cobertura nas farmácias de maior faturamento, até as farmácias de menor faturamento. E onde que eu ganhei cobertura? Se eu ganhei cobertura no curto prazo ou no longo prazo. Então, aqui é muito mais a gente começa a entrar um pouco mais no tático. Então, tanto entender o meu cadastro. Então, eu trago aqui qual que é o volume de oportunidade que existe e quanto que eu cubro. Então, dentro de farmácias categoria 1, quantas farmácias categoria 1 no mercado que eu atuo com o meu portfólio, nós, no caso do Grupo Castilhos, cobrimos. E vamos até o categoria 8, para entender essa zona de oportunidade de positivação. Então, quanto de positivação está de fora do meu negócio que eu poderia ampliar dentro da minha região. Isso eu vou fazer por estado. Então, para cada estado, vocês vão ter essa leitura. Então, qual que é o estado no Distrito Federal, em Goiás, qual corresponde à minha positivação versus um total que existe. Tá, Rafael, e eu não consigo, você não consegue mostrar isso para a gente, sem, claro, citar o nome do concorrente, quanto que isso significa em relação ao nosso, segundo o outro concorrente, o segundo, a gente em relação ao primeiro, como se fosse uma colocação. Eu entendi, para uma posição. Eu tenho que dar uma olhada, eu ver quanto que eu só preciso dar uma olhada para ver a questão de concentração, para ver se é concentrado algum distribuidor ou não. Mas eu posso responder. Vou olhar isso aqui, deixa eu anotar até. Então, comparação em relação ao nosso maior concorrente, né? Concorrente, tá. Ou aos dois, entendeu? A gente em relação quais são os três que dominam ali na região, uma comparação entre. É um rankingzinho, né? Não precisa se estender muito. Tá, eu vou ver o que eu consigo, porque ranking é muito difícil fazer essa parte, mas eu vou ver que tipo de comparação que pode dar. Talvez eu consiga fazer em relação, por exemplo, aos regionais. Então, somos um regional, eu pego todo o universo regional e vejo quanto que vocês têm de cobertura em relação, eu pontuo.
Essa é a cobertura de todos os regionais e essa é a cobertura do Grupo Castilho. Então, o quanto que eu estou distante em relação aos meus concorrentes regionais do ponto de vista exatamente, de positivação. Eu acho que aí fica mais interessante e eu consigo trazer sem problemas essa informação. Deixa eu voltar para cá. Aí aqui eu vou quebrando dentro das categorias que vocês trabalham. Então, novamente, uma comparação em relação à categoria do grupo, as categorias que o Grupo Castilho trabalha versus os concorrentes regionais, nacionais e locais. Então, para entender, beleza. Então, quando falamos, por exemplo, de genérico, quem ganha com genérico? São os locais, são os nacionais, somos nós. Quem é que puxa em relação à MIP? Somos nós, somos regionais, somos locais, nacionais, para justamente a gente ter esse direcional, quem é que está atacando o nosso portfólio. Então, a gente ter essa leitura e, consequentemente, entender com quanto que ele participa. Deixa eu colocar aqui. Então, e ter esse entendimento também com quanto ele participa. E aqui é justamente o meu share. Então, quanto que eu tenho de share, quanto que eu tenho de share na rede, quanto que eu tenho de share nas associações de franquias, quanto que eu tenho de share no independente. E por categoria de produto. Eu pego todas as minhas categorias de produto, vou pegar do Grupo Castilho e vou olhar qual categoria de produto eu tenho esse nível de cobertura. Então, eu ganho ou eu perco participação de mercado. Rafael, então, genérico. Pode perguntar. Lá naqueles dados lá que a gente tem o canal de vocês, que a gente baixa as informações. Lá tenho como eu cruzar o CNPJ da drogaria para me saber de qual rede que ela faz parte? Se ela faz parte da Abrafarma, da Febrafar ou de outras franquias. Eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar para compartilhar com vocês sem problemas o cadastro IQVIA. Eu mando o CNPJ e o canal de alocação. Então, quais CNPJs IQVIA ali como independente, quais CNPJs IQVIA ali como associações e franquias e quais CNPJs IQVIA ali como rede. Aí facilita muito mais essa conversão em relação à estratégia de vocês. Então, quando falarmos de independente, estamos falando desse grupo de CNPJs. Quando falarmos de associações e franquias, estamos falando desse grupo de CNPJs e da rede da mesma forma. É possível. Quando você for compartilhar então essa apresentação com nós, se puder já me manda que eu vou fazer a apresentação nossa baseado nisso também, na semana aí. Quais estados seria, então, vocês precisarem desse cadastro? Quais estados? DF, Goiás e Mato Grosso. Tá bom. DF, Goiás e Mato Grosso, ok? Finaliza o crescimento separado de cada um deles. Isso. Mas ele consegue mandar as que a gente não tem. Aí vai mandar todos. Vai mandar todos. É a gente. É o Porque a gente olha que nós não temos. Isso. E aqui passa a mesma coisa, quanto que perde ou ganha de share em relação às categorias que vocês atuam. E aqui eu encerro justamente com esse slide, que é até um ponto que nós estamos conversando bastante em relação à distribuição, até do modelo de posicionamento em relação ao nosso cliente, né, a farmácia em si. Então, o que consiste aqui essa informação, essa leitura, a mensagem que a gente traz? Então, como falamos, aqui a gente bate muito nessa questão, olhando o mix, entendendo essa questão da profissionalização, como da mesma forma, nós, como distribuidores, nós temos que nos posicionar cada vez mais, agregar valor cada vez mais ao nosso cliente. Então, como nós temos essa leitura? Então, a gente sai de um modelo transacional. Então, o que corresponde ao modelo transacional? Basicamente, demanda. Eu visito, eu tiro o pedido, eu entrego. E eu vou para algo mais consultivo, onde eu consigo ser mais estratégico, né? Do ponto de vista de entender do meu cliente quais produtos que ele precisa na farmácia, quais categorias estão vendendo ali na região e o meu cliente não tem, que eu como Grupo Castilho, eu posso ofertar para esse meu cliente. Tem dentro dessa linha também, eu dando continuidade à questão da gestão de categoria.
Será que o meu cliente em si, ele sabe organizar o checkout dele, ele tem gôndola, ele sabe aproveitar, ele sabe os produtos que giram, que não giram, o que que eu consigo agregar de informação para ele? E o ponto principal, gestão de estoque. Como vocês mesmos falaram, vocês, o ponto principal de vocês, maior atendimento, é em relação ao canal independente. Então, quem é o estoque do independente somos vocês, somos nós, distribuidores. Nós somos o estoque. Então, como que eu não deixo esse cara ter ruptura? Como não deixo faltar produto para esse cara na farmácia? Como que eu faço uma venda mais sadia? Ou seja, ao invés de eu super estocar esse meu cliente, eu faço uma venda com o giro que ele tem para saber que na volta ele vai comprar novamente de mim, do Grupo Castilho. Como que eu tenho esse controle de prazo de pagamento, que é uma parte também bastante complexa, né? Então, basicamente, a gente vê cada vez mais dentro de um cenário novamente desafiador, onde você tem um nível de inadimplência aumentando cada vez mais, você tem a distribuição como é o elo da cadeia, você tem um fornecedor que tem um prazo apertado de pagamento e, consequentemente, você tem um cliente que precisa de um prazo maior. Então, vocês compram 90 para vender a 180, ou seja, vocês financiam. É um modelo semelhante a um banco, vocês acabam financiando em muitas situações o meu cliente, para você não perder o cliente. Mas como que eu tenho esse controle melhor em relação a isso? Então, aqui é muito essa leitura que eu trago de provocação, para a gente ter essa mudança, porque o que acontece? Como eu falei, cada vez mais a gente tem produto sem patente, então genérico, e a gente sabe que genérico é preço. O cliente ele vai trocar uma dipirona nossa, dos nossos concorrentes, por centavos. Por centavos eu posso perder uma venda. Então, agregando valor, como que eu trago também, justamente, trago essa fidelidade do meu cliente. Ele passa a me enxergar de uma forma diferente. Não só como vendedor, mas sim também como uma empresa que traz, que me ajuda no dia a dia do cliente. Porque, querendo ou não, a sobrevivência da distribuição está nos independentes. A grande rede compra direto, ela negocia direto. É a indústria e a gente entra o distribuidor com um papel de reposição. Então, como eu consigo auxiliar, eu como distribuidor me posiciono e como que eu consigo agregar valor a esse meu cliente para que justamente criar esse processo de fidelização em relação a esse mercado que cada vez mais competitivo, né? Então, que não é só a questão de preço, que ele começa a entender, ok, então o Grupo Castilho, ele, além de me entregar preço, ele me auxilia aqui no dia a dia, me traz algum insight, então nunca falta produto, porque eu estou vendo quando falta, eu tenho um vendedor aqui já posicionado e assim por diante. Então, é muito da provocação que eu trago para junto à distribuição de como que a gente muda o modelo, cada vez mais a gente traz esse modelo mais consultivo, agrega valor, porque a questão é nível de serviço, prazo, todos têm. Então, como que nós começamos a nos diferenciar dos concorrentes? E seria isso, gente. Pode falar, pode perguntar. Uma palestra que nós assistimos, nós vimos que tinha um movimento estratégico das grandes redes, né, Drogasil, essas redes maiores, em colocar profissional de saúde e usar o farmacêutico mais para indicar. Você sabe se esse movimento já começou, se eles estão buscando autorização junto aos órgãos de saúde para esse tipo de autorização? Você tem essa informação? Só para entender, então, o profissional, a grande rede está utilizando o farmacêutico para fazer algum tipo de visitação, é isso? Por exemplo, devido até aquele problema que você falou, que o número de UBS hoje em dia está bem menor do que o que as drogarias alcançam, eles tinham um projeto de tentar colocar um profissional de saúde, um médico, dentro da farmácia para poder fazer atendimentos rápidos, tipo assim, dor de garganta, um otite, e dali mesmo já gerar uma receita e o próprio farmacêutico indicar o medicamento ali, ou aceitar a indicação que o médico deu. Você sabe se já existe esse movimento em algum lugar? Não, assim, não existe isso. Acho que até um ponto para explicar. A questão do médico em si na farmácia não existe. Mas se olharmos no curto prazo, o farmacêutico, dentro do escopo dele, ele tem algumas questões que ele pode fazer. Então, por exemplo, o farmacêutico, ele pode receitar, liberado a receitar algumas medicações não prescrição, sem prescrição. Por exemplo, o MIP, dependendo do produto, ele pode receitar.
um atendimento base, então, por exemplo, uma dor de garganta, e direcionar qual medicamento, qual possível medicamento que ele poderia tomar, não sendo prescrição, o farmacêutico consegue fazer. Então, o farmacêutico também pode vacinar. Então, o farmacêutico em si tem diversas atribuições, que hoje, boa parte das redes, eles o utilizam. pessoal da RD falou nessa palestra é que eles iam tentar colocar um profissional de saúde. Aí, assim, eu sempre fico, né? Isso já tem quase um ano, tá, Rafael? Que eu assisti essa palestra. E foi do pessoal da RD. E Tá bom. eu queria saber se esse movimento já estava existindo, se já Não, existia não existe esse movimento ainda. aí. Não temos mapeado esse movimento ainda, em referente até um médico dentro da farmácia, mas não existe esse movimento. Como eu falei, é muito mais sobre o olhar do farmacêutico. Então, existe hoje o farmacêutico clínico. Então, você tem o farmacêutico, ele, como eu falei, ele tem algumas atribuições, mas ter um médico dentro do estabelecimento, não. Atualmente, não. O que nós temos é a questão dos exames clínicos, né? Então, todo o processo de poder fazer a retirada para fazer essa questão de análise. Mas, de qualquer forma, eu posso até buscar mais informações depois para a gente voltar sobre esse tema com vocês. Posso voltar esse tema com vocês. Mas, atualmente, até onde nós temos aqui mapeado, realmente não começou esse movimento. Então, até uma questão até de legislação, as últimas vezes que eu olhei e li algumas coisas sobre legislação, também eu não me recordo dessa questão, dessa possibilidade do médico poder atuar numa farmácia. Então, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu posso buscar mais Pode perguntar. Eles estavam vendo, inclusive, essa questão da legislação, que Perfeito. não era, até o momento, não era permitido. E que estava tendo um movimento deles tentarem colocar um profissional de saúde para poder. E o argumento seria tirar a quantidade muito grande de pessoas com doenças que poderiam ser resolvidas fora dentro das UBS, entendeu? Então, Exato. Essa triagem inicial ser feita dentro da drogaria. Dentro da farmácia, né? Mas para isso teria que ter um ambiente próprio para o profissional que está lá dentro. Porque a drogaria não Isso. tem. Só Só grandes drogarias Isso. teria condição de fazer isso, porque médios e pequenos não tem como fazer isso. Exato. E novamente, vamos falar assim que, vamos trazer até um ponto, que por que eu estou batendo muito no farmacêutico, o farmacêutico clínico? Porque o farmacêutico, hoje, ele pode fazer isso, pela legislação. É isso que eu quero dizer. Então, essa questão de fazer esse primeiro atendimento, até para desafogar as UBSs, eu acho até um ponto bastante interessante, de certa forma, ela já acontece. A gente pensar no modelo do farmácia popular. O modelo do farmácia popular é justamente um modelo de prevenção. Então, é um modelo preventivo, onde você vê, onde a gente consegue olhar que praticamente todos os medicamentos participantes do programa são correlacionados a algumas doenças crônicas, ou seja, através do uso dessa medicação do farmácia popular, você gera esse controle dessa comorbidade por parte da população, consequentemente, você deixa de onerar um sistema de saúde, seja público ou seja privado. Se eu tenho um paciente com uma diabetes tratada, é um paciente que não vai numa UBS ou não atua num hospital privado. Se eu tenho um paciente com a hipertensão tratada, é um paciente que não vai onerar o sistema tanto privado quanto o sistema público. Então, esse processo preventivo, ele já ocorre, mas existe, sim, essa discussão de evolução, mas eu não sei da questão do médico, eu sei do uso do farmacêutico, sim. E como vocês comentaram, para ter isso, precisa ter uma estrutura também relacionada. É o que eu falo, e aí se trata de uma estratégia de cada um, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, não existe o modo certo nem o modelo errado. Então, o que eu quero dizer um exemplo. Então, vocês comentaram agora em relação à RD. A RD, ela tem um foco muito voltado à saúde. Então, a gente vê, por exemplo, não vende Coca-Cola na RD. Não vende bala sem açúcar. Não vende chocolate, vende barra proteica. É só a gente olhar o checkout. Beleza, contrapartida, eu tenho, por exemplo, em Minas, Araújo. Araújo vende ração de cachorro na loja. As duas vão bem? Vão bem.
Qual que é o modelo certo? Não existe modelo certo, é estratégia. Cada um tem uma estratégia, cada um tem um posicionamento diferente. E é justamente isso que eu também coloco, justamente isso que eu também coloco para vocês. Nossa, falei demais, né, gente? Desculpa, eu falo muito. Não, tranquilo, foi excelente, cara, muito bom. Não, perfeito, mas espero que tenha respondido vocês, desculpa, eu não sei quem perguntou fez essa última pergunta. Foi uma das nossas diretoras aqui, Ellen. Tá, não, perfeito. Então, é basicamente isso. Mas, de qualquer forma, eu consigo posso buscar mais informações e depois a gente pode retornar até uma discussão, até para eu posso atualizar vocês em relação a isso, de como que tá. Pergunta se a gente pode fazer isso trimestralmente, né? Maravilha. A Aline até perguntou, Rafael, se a gente consegue replicar essa apresentação sua baseada na nossa venda pelo menos uma vez por cada fechamento de trimestre no ano, umas 4 vezes Pra no gente ano. saber como que É, funciona, eu, né? eu ia comentar isso. Podemos até já deixar pré-agendada em relação a isso, que podemos fazer todo trimestre, nós podemos, e até talvez gerar, dentro dessas apresentações, algumas a gente fazer presencial. Então, a gente pode até discutir de algumas ser presencial, que acredito que seja também bastante importante ter essa interação pessoal também com vocês. Então, tanto eu, meu time, Você é daqui de o Fábio Brasília? Alguim, que é meu diretor também, enfim, que a gente podemos fazer também com vocês presencialmente também esse modelo de apresentação. Desculpa, qualquer outra pergunta? Você é de onde? Você é daqui de Brasília ou de São Paulo? Não, São Paulo, somos de São Paulo. Ah, maravilha. Não, Somos tá de São bom. Paulo. Cara, foi muito bom. Não, Deu uma ideia legal pra gente aqui sobre o caminho que a gente deve conduzir na nossa apresentação de resultado aqui. não, perfeito. Então, o que eu vou fazer agora, gente, com os próximos passos? Eu vou compartilhar, então, esse material com vocês. Então, lembrando, não é o dado de vocês, é só o flow. Vocês, por favor, entendam internamente o que faz sentido ou não e em que momento eu separo as empresas do grupo. Então, em que momento vocês querem trazer um olhar para a DF e qual momento vocês querem ter um olhar para a saúde. Então, eu preciso ter esse entendimento para fazer a composição do material ao longo da próxima semana, porque até então eu vou construir esse flow como Grupo Castilho como um todo. Legal. E aí, quando vocês tiverem essa definição, por favor, se puderem me posicionar até terça-feira da próxima semana, já para eu conseguir organizar aqui com o meu time, para a gente conseguir produzir esse material para a apresentação da outra semana com vocês. Tá certo. Não, beleza. Pode deixar que eu vou montar aqui com o pessoal e já te passo. Maravilha. Perfeito, gente. Mais alguma dúvida? Não, só Não. isso mesmo. Tranquilo. Seu Elcio? Perfeito. Tranquilo. Então é isso, Rafael. Obrigadão pela sua ajuda aí, pela sua apresentação. Excelente. Até de novo. Obrigado, gente. Até mais. Conversamos na próxima semana. Obrigado, bom final de semana para vocês. Você também. Abraço. Obrigado, tchau, tchau.